ser humano não foi feito para morrer. A Bíblia nos diz em Eclesiastes 3:11 que o Senhor colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Mas pela escolha do próprio ser humano, o pecado entrou nessa terra. E a partir de então, a nossa realidade não é mais a eternidade. Somos constantemente feridos pela morte. E perder alguém que se ama é uma das maiores dores que se pode sofrer. Essas perdas ocorrem por diversos fatores, dentre eles muitas doenças, e uma delas é o câncer. Mas além da possibilidade de cura, hoje com relação ao câncer podemos trabalhar no sentido de prevenção do seu aparecimento ou também na detecção precoce, que levaria a maiores chances de cura. De acordo com estudos realizados pela Fundação do Câncer, em associação com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e a OMS, Organização Mundial de Saúde, apontam que 30% dos cânceres podem ser prevenidos através de uma alimentação saudável e a prática regular de exercícios físicos. Já o alcoolismo é considerado um fator de risco para o aparecimento de câncer, principalmente se associado ao tabaco, já que o cigarro contém mais de 70 substâncias cancerígenas. A exposição solar pode atuar tanto como mocinho como vilão dentro dessa história. A exposição solar comedida poderia levar a um incremento do seu sistema imunológico e proteção contra os cânceres. Por outro lado, a exposição demasiada atua como um fator de risco contra neoplasias. Como você e eu podemos agir no sentido de evitar e prevenir o aparecimento do câncer? Esse é o tema do programa Vida Mais Viva, que começa agora. Seja muito bem-vindo ao programa Vida Viva, que está começando agora pela TV Novo Tempo. Eu estou grata a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e grata também a você que sempre nos assiste, que nos acompanha todas as semanas. Já quero te pedir que converse com a gente, acesse as nossas redes sociais, a nossa página no YouTube, mande recadinhos, mande sugestões de temas. A gente quer ouvir você e falar sobre aquilo que deixa você curioso, deixa você lá, às vezes um pouco preocupado. Nós, como eu te falo todas as semanas, a gente deseja que você vá bem e que você melhore em todas as áreas da sua vida. A gente deseja aprender com você, aprender juntos. Então, espero o seu recadinho no Facebook e no nosso canal no YouTube. Você se preocupa com relação ao seu futuro, as doenças que você pode vir a ter? Você viu na abertura que o câncer hoje atinge como segunda maior causa de mortalidade. Isso é no Brasil, isso também se replica no mundo inteiro. Você se preocupa com isso? Sabia ou já pensou que pode ter ou não algum fator, alguma coisa que você pode fazer para diminuir a chance de câncer pessoal? Ou você acha que é só genética? É sobre isso que nós vamos falar no programa Vida Viva de hoje, sobre como prevenir e como tratar os vários tipos de câncer que pode acometer o nosso corpo. E para isso nós trouxemos a doutora Sueli Stabile. Olá, doutora, tudo bem? Olá, Mariana, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que vocês não enjoem da minha presença aqui. De jeito nenhum. A doutora Sueli é ginecologista obstetra e mestre também em Ciências da Saúde na área de ginecologia pelo IANSP. Doutora Sueli, conta para nós o que seria de fato câncer, como ele aparece, dá umas noções básicas, porque nem todo mundo que está nos assistindo sabe, né? Então, dá uma noção geral pra gente. Então, o câncer, a gente precisa desmistificar um pouco essa palavra câncer, porque muitas pessoas têm medo até de pronunciá-la. Então, o câncer, na verdade, não é uma doença contagiosa. As pessoas não precisam se preocupar que uma pessoa tendo câncer, isso vai atingi-las também. O câncer no corpo humano ele tem diferentes etiologias, não existe uma causa para todos os tipos de câncer. Então, de um modo geral, para as pessoas entenderem, nosso corpo ele é formado por células. Então, você imagina uma parede rebocada formada por tijolinhos. Tá. Nosso corpo ele tem tijolinhos de várias formas, de acordo com os órgãos a qual eles pertencem. Então, nós temos as células, que são os nossos tijolinhos, em vários órgãos. E em cada órgão pode haver uma célula que queira se imortalizar. Então, as nossas células do corpo humano são renováveis. Elas não são perenes, eternas, né? Então elas não são eternas. Então, existe no nosso corpo um mecanismo onde, quando a célula atinge um grau de hora de ir embora,
O nosso corpo tem um sistema que diz para essa célula, olha, agora você vai ser substituída por uma nova. Então, o nosso fígado, por exemplo, em 6 meses, não é mais o fígado de hoje, ele é um fígado novo. Porque existe essa renovação celular. Mas algumas células, por vários fatores, elas querem se imortalizar e começam a se multiplicar de uma forma descontrolada, não seguindo a disposição normal dos tijolinhos, como se fosse você começar a jogar tijolo e reboco numa parede sem organização. É uma célula rebelde que começa a Exatamente. crescer. Ela quer se eternizar, anárquica. se imortalizar e vai se multiplicando. Então, isso é o câncer. Agora, as causas que determinam esse problema são várias, em diferentes órgãos do nosso corpo. Então, a gente pode falar de cada um, porque cada um tem um mecanismo de prevenção primária diferente do outro. Ótimo. Então explica para nós, agora que você falou sobre prevenção primária e prevenção secundária. Explica para quem está nos assistindo qual é a diferença, o que seria cada uma dessas palavras difíceis aí. Então, a prevenção primária do câncer, ela é possível para muitos tipos de câncer. É você dizer, eu vou tentar não ter esse tipo de câncer. Prevenção primária, então, seria o que você pode fazer para não ter a doença. Exatamente. Tá. A prevenção secundária é aquela que a gente faz no sentido de detectar o câncer o mais rápido possível para poder ficar curado. Porque o câncer, ele é uma doença crônica, ele tem cura. Alguns tipos de câncer hoje nem são tratados. Existem câncer de próstata tão benignos, entre aspas, no seu decorrer, que não há necessidade de tratar, porque eles não vão matar o indivíduo. Você ouviu o que a gente falou? Existe coisas que você pode fazer, que são as chamadas prevenções primárias. Coisas que você pode fazer para evitar que isso aconteça na sua vida. Então é importante você assistir o programa de hoje. É importante que você saiba que você tem um papel, não é só genética, nós vamos falar hoje aqui. Você tem um papel a desempenhar na manutenção da tua saúde. E agora eu queria falar para você, então, de órgão por órgão, o que a gente pode fazer para tentar evitar. Por exemplo, mama. O que a gente pode fazer para evitar ou como deve pesquisar? Fala um pouquinho sobre a prevenção. Então, na verdade, as mulheres têm muito pavor do câncer de mama. Mas elas se esquecem que a maior causa de mortalidade em mulher no Brasil é o acidente vascular. Infartos e derrames. Muitas mulheres, elas não se cuidam na parte vascular, fazem todos os exames de mama, mas esquecem que a causa maior de mortalidade é o problema vascular. O câncer é o segundo ainda, Exatamente. Né? Então, o câncer de mama é o mais frequente no Brasil depois do câncer de pele não melanoma. Esses tipos de câncer são perfeitamente evitáveis através da não exposição ao sol nos horários de radiação que fazem mal. Então, uso de protetor solar. Uso do protetor solar resolveria grande parte do nosso problema em relação ao câncer de pele. Existe a questão, mas e a vitamina D? Como é que fica a minha vitamina D, que a gente sabe que é um hormônio, na verdade, não é uma vitamina. Ela é muito importante para o nosso organismo, mas a gente tem que perceber o que é mais interessante. Pessoas muito brancas podem correr o risco da exposição inadequada e ter o seu médico vai julgar o que é melhor. Exatamente, ele vai te orientar. Se etc. precisa da vitamina D, ele vai repor, ele vai te orientar os horários melhor para a exposição solar. E, infelizmente, o sol que é favorável para a vitamina D é o sol que é perigoso para o câncer de pele, que é das 10 às 2 da tarde. Mas isso tudo tem jeito da gente contornar em relação à pele. Então, em relação à mama, que é o segundo câncer mais frequente no Brasil, em homens ele existe. É importante falar. É muito grave a família que tem câncer de mama em homem. As mulheres vão ter um risco muito maior de câncer de mama. E, então, as mulheres se preocupam muito com o fator genético no câncer de mama. O fator genético é responsável por 13% dos cânceres de mama, somente. A maioria dos cânceres de mama não tem nada a ver com a genética. São fatores epigenéticos que determinam alterações no DNA. Então, que fatores são esses? Seria obesidade, seria o sedentarismo, seria abuso de bebida alcoólica, seria o abuso de alimentos embutidos, enlatados, seria ingestão inadequada, excessiva da carne vermelha. Ela não é o vilão, mas dependendo da quantidade. Também pode ter o seu papel, né? E a
reposição hormonal não adequada, não bem indicada por o profissional que sabe escolher, tudo isso pode colocar a mulher em risco do câncer de mama. Se a gente se mexer um pouquinho, se a gente não for muito obesa, se a gente realmente tentar ter um estilo de vida mais saudável, com uma alimentação saudável, a gente já pode se afastar do caminho do câncer de mama. Você percebe por que a gente fala sempre aqui para você? A gente deseja que você viva melhor e a TV Novo Tempo, de uma maneira geral, fala sempre isso para você. Faça exercício, durma cedo, beba água, alimente-se convenientemente, deixe de usar coisas que fazem mal. Olha quanta coisa você consegue prevenir. E nós vamos falar ainda mais coisas com relação ao seu estilo de vida. Agora falando sobre... já falamos de mama, vamos falar um pouco para os homens, para eles assistirem e não mudarem de canal. E sobre próstata, o que a gente tem aí? Então, o câncer de próstata é o mais frequente nos homens, segundo é o câncer de pulmão. Então, veja bem, o câncer de próstata, a prevenção primária do câncer de próstata seria realmente não se expor inadequadamente à reposição hormonal. Então, homens que usam anabolizantes com androgênios inadequadamente, na maioria das vezes, porque não são atletas profissionais, homens que adquirem doenças sexualmente transmissíveis. Então, o não uso do preservativo aumenta o risco do câncer do pênis no homem por causa do vírus HPV. Da mesma forma que o colo e aumenta, do mesmo jeito do colo do útero, e aumenta o risco do câncer de próstata por causa da próstata não suportar infecções repetidas. Okay. Então, para o homem, o câncer de próstata, a prevenção primária seria isso. A prevenção secundária para o câncer de próstata seria a detecção pelo exame de toque e dosagem do PSA. Nós esquecemos de falar da prevenção secundária do câncer de mama, que realmente é o rastreamento com a mamografia. Infelizmente, mulheres, não existe exame ainda melhor do que a mamografia para a detecção do câncer de mama precocemente. Agora vamos falar, já que você mencionou câncer de pênis, colo do útero, fala rapidinho sobre o colo do útero, que também é diferente das outras partes, né? O colo do útero, grande parte dos cânceres de vagina, vulva, ânus, boca, língua, estão relacionados ao vírus HPV. Então, essa campanha que o governo está fazendo de vacinação precoce das crianças, realmente é a prevenção primária, que seria qual? A vacina contra o vírus HPV, porque é ele, na maioria dos casos, o causador do câncer. O uso dos preservativos e do sexo seguro é a prevenção primária. A detecção precoce, que seria a prevenção secundária, é ainda no Brasil o exame do Papa Nicolau. Nos países mais desenvolvidos, o que está se fazendo, na verdade, é a pesquisa do DNA do vírus. Quem tem o DNA do vírus vai para a prevenção com o Papa Nicolau. E quem não tem o DNA do vírus, o exame pode ser espaçado. Ele pode ser não tão frequente como a gente faz aqui. Fica mais... ainda. Isso. Mas realmente, esse é um câncer que a gente pode falar, olha, eu não vou ter esse câncer. Olha que responsabilidade. Fazer um exame, vacinar sua filha, pode fazer com que você decida, não vou ter esse tipo de câncer, porque ele é totalmente tratável, totalmente prevenível. E tratável quando precocemente. É isso mesmo, ele é prevenível e tratável precocemente. Agora você jovem, também está pensando, câncer é coisa de velho, não vou prestar atenção nisso não, vou mudar de canal. Olha, nós vamos falar agora sobre câncer de fígado, e isso pode ter alguma coisa a ver com o que você pode agir no seu dia a dia. Fala para nós agora do fígado, doutora. O fígado, você sabe, ele é um dos, junto com o rim, eles são os reais desintoxicadores do nosso organismo. Então, o que eu quero dizer a vocês é que não adianta você fazer dieta detox, porque você tem um fígado. Se você tem um fígado sadio, um rim que funciona, você já está sendo desintoxicado todos os dias, se você tiver uma alimentação saudável. Claro. O seu fígado, ele pode ser lesionado e sofrer alterações que podem ir para o câncer quando, primeiro caso, ele é vítima das hepatites. Então, as hepatites virais podem se tornar hepatites crônicas se não tratadas e caminhar para a cirrose e caminhar para o câncer. Qualquer cirrose pode caminhar para o câncer. Então, a cirrose alcoólica, que vem do exagero da bebida alcoólica,
ela também pode fazer a propensão do indivíduo a ter um câncer. O uso também de anabolizantes, então, chamando aqui a atenção de mulheres que não são atletas profissionais e, sem saber, às vezes, estão fazendo uso dos anabolizantes para poder ganhar massa muscular rapidamente. Às vezes, elas nem sabem que estão ingerindo isso. Os homens que gostam de ter os músculos bombados precisam tomar muito cuidado, porque realmente o fígado, ele aguenta até um certo limite e depois disso ele pode caminhar para alguma deterioração muito grave. Existe agora uma entidade que se chama cirrose hepática, né? Não alcoólica. Então, as causas disso geralmente são obesidade, erros alimentares, dislipidemias. Então, a pessoa tendo realmente um médico que acompanha isso e faça uma mudança no estilo de vida e é medicada de forma adequada, disso daí ela pode, às vezes, não prosseguir no agravamento da lesão hepática. Você que está assistindo a gente fala, eu não bebo, não vou ter cirrose. Mas muitas vezes você faz os exames de rotina e vê lá que tem infiltração gordurosa no fígado e não dá importância para isso. Isso é um sinal de alerta, não é? Isso é um sinal de muito alerta e se ela for progredindo, ela pode caminhar para cirrose. É isso mesmo. E nunca beber e evoluir com Exatamente, cirrose, né? Pode. Agora, falar sobre pulmão para nós. Então, o pulmão é um câncer muito frequente no mundo inteiro, né? É um câncer que, basicamente, mais de 70% dos casos é ocasionado pelo tabaco. Então, é o cigarro. O cigarro, ele é o vilão para câncer de mama, para câncer de bexiga, para câncer de boca, para câncer de esôfago, para câncer de pulmão. Então, realmente as pessoas que querem, que se afastam do tabaco, elas estão já fazendo uma prevenção primária de todos esses tipos de câncer. Agora, o que a gente tem que lembrar, ele é o fator mais frequente no câncer de pulmão. Você, se tiver uma tosse crônica, então aquela história, tosse por mais de 3 semanas, não diagnosticada, se for fumante, a recomendação realmente, dependendo da idade, é tomografia de pulmão anual, na prevenção secundária. Agora, todo mundo que tem uma tosse crônica realmente não pode ficar achando que não é nada. Precisa alergia, não é nada. Seco. Exatamente. Pode, na verdade, a tosse crônica pode ser um refluxo gastroesofágico, pode ser uma sinusite, ela pode não ser nada, mas só o profissional médico poderá te tranquilizar nesse aspecto. Você não pode falar que não é nada sem ir pesquisar. A Exatamente, mensagem é sem essa, investigar né? melhor, exato. E você mencionou bexiga, falando do fumo. Fala então para nós rapidamente sobre o câncer de bexiga. Então, o câncer de bexiga é um câncer que ele é muito silencioso e ele atinge muito preferencialmente quem fuma. Então, se a pessoa fuma, o ideal é ela cuidar disso, porque um sinal de câncer na bexiga é sangramento na urina, que às vezes não é visível. Então, aquele examezinho de urina que o médico pede para você de rotina, ele é muito importante para verificar isso e, dependendo do caso, ultrassom de rins e vias urinárias. Tá. Agora vamos ver, entrar no tubo digestivo. Vamos de cima para baixo. Você já falou de boca, língua, etc. Isso. Vai descendo. Esôfago. Então, boca, esôfago, estômago está muito relacionado alguns casos ao vírus HPV, infelizmente. Alguns casos, a ingestão de bebidas excessivamente quentes. A ingestão de carnes carne assada com carvãozinho, aquilo libera umas aminas da carne que são cancerígenas. Então, o estado no Brasil que tem mais câncer de esôfago, né? Nitrosaminas, é o Rio Grande do Sul, pelo uso do chimarrão muito quente e pelo uso do churrasco em excesso. Grande quantidade. Então, aquele churrasquinho que você come de vez em quando, não tem problema. O problema é o excesso. Então, o estômago realmente, a qualidade do que a gente come vai determinar alterações da mucosa. Então, você cuidar do que você põe boca adentro é muito importante para boca, esôfago e estômago. O esôfago, ele pode ser vítima do refluxo se for grave. O líquido ácido com frequência no esôfago pode predispor ao câncer também. Então, quem tem azia com frequência, não custa ir ao seu médico para receber as orientações, fazer uma endoscopia. E nesse caso também fumo e bebida alcoólica sem dúvida aí, alguma. Né? Álcool em excesso e fumo para todo o tubo digestivo. Tá. Intestino tem alguma coisa que você possa acrescentar ou Tem, da mesma, sim. da O mesma intestino, coisa? além de todas essas coisas químicas que podem fazer mal, a não evacuação com a frequência mínima,
que seria 3 vezes por semana, o intestino, que é aquele intestino preguiçoso e lento, pode favorecer o câncer de intestino. Por quê? Porque eles acham o seguinte: a parede intestinal, nós temos as milhares de bactérias que estão ali. A pessoa que tem uma flora intestinal adequada, a parede intestinal funciona melhor, absorve menos substâncias agrotóxicas, né, e nocivas. Então, a gente cuidar da flora, a gente cuidar do intestino funcionar muito bem com água, que é o melhor remédio, e com fibras, a gente está fazendo a prevenção primária do intestino. A prevenção secundária seria o sangue oculto nas fezes depois de 50 anos, anual, e colonoscopia depende da indicação. Depois dos 50 anos, às vezes cada 5 anos, quem tem parentes com câncer precisam fazer com mais frequência. Quanta coisa interessante a gente aprendeu no dia de hoje. E para a gente encerrar esse momento, eu gostaria que você deixasse um recadinho para quem está nos assistindo, doutora. Então, basicamente, eu acho que a prevenção secundária do câncer é muito importante, porém, a gente tem que entender, nós podemos mudar o nosso destino, mudando o nosso estilo de vida e evitando todos esses fatores que são negativos e podem atrapalhar nosso sistema imunológico na vigilância do câncer e, com isso, desencadear uma doença que a gente sabe da gravidade. É isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação, Eu que agradeço. Pela sua contribuição. Nós queremos recebê-la mais vezes. Eu que agradeço, é um prazer. E agora eu gostaria de falar com você. Gostaria de ler um texto que está em Provérbios 7:8. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Aqui diz que você tem uma parte a desempenhar. Aparta-te do mal. É a mensagem que nós deixamos para você. Você sabe que para promoção e para sua proteção, você tem um papel a desempenhar. Eu vejo você a semana que vem. Fique agora com o pastor Chaguri. Que bom estar com você mais uma vez aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança, com o programa Vida Mais Viva, um programa que traz informações importantes, grandiosas para a sua vida. Meu querido, hoje foi falado a respeito de como se prevenir de doenças. E nós sabemos que quando a doença bate à nossa porta, causa alguns temores para o nosso ser, para a nossa vida. E como vivenciar isso? Como vencer isso? Nós vivemos em uma época em que as pessoas estão confusas com relação às doenças e à espiritualidade. Elas tentam mesclar a doença com a espiritualidade, ou seja, uma pessoa doente provavelmente ela não é espiritual, e isto não é bíblico. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não nos dá provas desta visão teológica. E quando, por exemplo, nós passamos por uma doença, quem sabe um câncer, e nos sentimos totalmente enfraquecidos, nós anulamos a ação de Deus e jogamos sobre as circunstâncias humanas a verdadeira essência dos problemas da vida. Quando se fala do câncer ou de qualquer outra doença, parece que nós nos encontramos desprotegidos. Eu tenho ouvido no meu ministério, meu amigo, pessoas que dizem: pastor, eu tenho sido uma boa pessoa. Eu tenho sido uma boa pessoa para com Deus, eu tenho sido uma boa pessoa para com os homens, e por que eu tenho sofrido tanto com a doença? Porque a doença bateu na porta da minha casa. Eu quero dizer a você que eu não creio e não me agrado desta visão, desta ótica, porque a Bíblia não ensina isso. A tentativa nossa, meu querido, de fazer da cruz de Cristo o ponto de anulação de toda dor, de toda enfermidade, não encontra-se na palavra de Deus. É falso. Não tem apoio na palavra de Deus. Não tem apoio nas doutrinas dos apóstolos. Não tem apoio na experiência humana narrada nas Santas Escrituras. Mas aí você pode me perguntar: como eu vou fazer? De que forma eu vou agir? Se o meu apoio para vencer a doença está na palavra de Deus, se o meu apoio para vencer a doença está nas Santas Escrituras, em Deus em si, como vencer a doença? Eu quero dizer que a palavra de Deus nos dá conta de que muitos sofreram. Por exemplo, o patriarca Jacó morreu de uma enfermidade, mas com uma mente cheia de bênçãos. Você vê lá em Gênesis,
48, do verso de 1 a 3. Você vê que Eliseu também, com o poder de Deus, alcançou níveis de manifestação só comparáveis aos que foram manifestos na vida de Jesus Cristo. Mas ele morreu, e morreu, meu querido, enfrentando também a enfermidade física. Está lá em 1 Reis 13, 14. Nós vemos que Paulo diz aos Gálatas que sua estada entre eles deveu-se a uma enfermidade física. E ele também fala a Timóteo, referindo a ele como alguém suscetível a frequentes enfermidades. Como você vê, nós observamos claramente na palavra de Deus que nós não encontramos apoio para essas ideias. Alguns perguntarão, mas como, pastor, se Isaías 53 diz que Jesus levou as nossas enfermidades, Jesus levou as nossas dores, como pode ser isso? Eu quero dizer a você, meu querido, que diante destas circunstâncias da vida, eu tenho que entender o que significa esse levar. As duas maneiras que nós encontramos do levar na palavra de Deus, Jesus realmente levou as nossas dores, mas ele levou no seu aspecto expiatório. Jesus, ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele foi a oferta de Deus, a oferta moral, espiritual, para substituir você. Isso tem a ver com a nossa justificação, que traz o perdão de pecados e também a salvação. Mas Jesus também, ele leva, numa perspectiva da experiência da nossa condição humana, isto é, como um que sabe o que é padecer. Por isso, nós temos a certeza que em Deus nós temos a consciência que podemos ser curados do coração. De repente, eu não consiga ser curado da minha vida entre o aspecto físico, mas Deus curará a minha vida em seu aspecto do coração. Creia em Deus, entregue a sua vida ao Senhor, confie nele e você será salvo. Um grande abraço e até a próxima.